Estou gravando agora a atividade número 4 de Climatologia 1, dos professores Karen e Gilson. Essa atividade pedia para a gente construir um barômetro e um pluviômetro caseiro, com material reciclado de preferência. Então eu tentei fazer dentro da proposta, de pegar o que eu tinha em casa e fazer esses dois instrumentos aqui, um para medir a quantidade de chuva, a precipitação, e o outro para conseguir demonstrar a variação da pressão atmosférica. Então eu vou começar pelo pluviômetro. Esse pluviômetro foi feito com uma garrafa de leite, uma garrafa que tem as laterais retinhas, então eu tenho aqui um cilindro quase perfeito, porque o fundo dele é irregular, então eu fiz essa marcação aqui no fundo e coloquei o líquido azul justamente para nivelar, para eu ter o fundo nivelado. E aí fiz o cone com a própria tampa dessa garrafa. E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui um pluviômetro caseiro que dá para medir a chuva. Qual que seria a diferença? A medição de chuva ela é feita 1 milímetro, a cada milímetro de chuva, de precipitação, equivale a 1 litro de água, que é o que a gente que leva para ocupar a área que ocupa num quadrado de 1 metro quadrado de área. Então, o que ocorre? Esse esse cilindro, ele vai ter 4 centímetros de raio. Então, eu tenho uma área aqui de 50,2 centímetros quadrados que capta a chuva que vai cair aqui. Não vai ser a mesma coisa, então tem uma relação aí. E aí, para eu poder chegar num valor igual, para eu poder medir de forma parecida com o que seria a medição correta, eu tenho que dividir o volume da água que eu captei pela área da boca do funil. Então, essa área da boca do funil, ela tem 50,2 centímetros quadrados. Se, por exemplo, choveu 350 ml, eu divido 350 por 50,24 e eu tenho ali 6,97 centímetros ou 69,7 milímetros, que seria a medida de transformação. Eu coloquei aqui do lado uma régua normal, eu só fiz aqui em ml, mas ela acaba não servindo, porque a gente tem que fazer essa conversão, por conta dessa área de captação ser menor, então existe uma diferença aí de proporção. Aí o barômetro, eu vi alguns modelos na internet e construí esse com o que eu tinha em casa, madeira, régua, aqui tem um canudo, aqui tem na ponta do canudo um palito de dente, aqui uma bexiga e aqui uma rolha. Então eu fiz isso hoje na hora do almoço e não sei se dá para identificar, aqui eu tenho a marcação na hora do almoço. Então na hora do almoço aqui na minha cidade, que é Ribeirão Preto, estava 34 graus, um pouquinho depois do almoço, com uma pressão atmosférica de 1011 hectopascal. Essa era a temperatura e a pressão atmosférica. O que aconteceu? Agora, na hora que eu estou gravando, que é à noite, que esfriou bastante não, mas diminuiu aí 8 graus Celsius por conta de uma chuva, choveu, teve precipitação. Então, o que aconteceu? Eu percebi já, quando eu fiz eu fiquei um pouco desconfiado se ia funcionar, mas eu já percebi que a membrana, ela fez com que a vareta subisse. Então, isso indica que com o resfriamento da temperatura, com a queda da temperatura, houve um aumento da pressão atmosférica. Então, a pressão ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quanto menor a temperatura, maior a pressão. Então, a bexiga já mostrou isso, Então, conforme eu tenho aqui um aumento do peso do ar sobre a superfície, empurra essa membrana para baixo e sobe a vareta. Conforme ocorre o inverso, uma diminuição da pressão atmosférica, eu tenho a temperatura mais elevada e essa vareta ela desce. Então, achei bem legal assim para mostrar. E hoje mesmo eu já pude perceber essa boa diferença que teve, essa boa diferença entre a marcação, a minha calibração, e o que aumentou.
né? Então seriam esses dois exemplos de experimentos, né, que foram feitos aí em relação tanto ao barômetro, né, não tão preciso, mas bem ilustrativo, e o pluviômetro, que dá para a gente ter uma medida de conversão, né, uma possibilidade de conversão bem legal, bem adequada. Então achei muito interessante fazer essa atividade, e também foi interessante para ver que isso é aplicável, né? Dá para a gente utilizar coisas do dia a dia aí para fazer uma mini estação meteorológica, né? Agora eu preciso fazer o aerômetro. Então é isso.